por meio da sua palavra. E essa palavra, amiga e amigo ouvinte, continua tendo o mesmo efeito, o mesmo poder para criar uma vida nova. Se Deus criou todos os planetas, satélites, todo o infinito com a sua palavra, não terá poder para criar uma vida nova em você? Claro que ele tem poder para isso. Só a palavra, mais nada. Mas a palavra que ele emite, que ele transmite através dos seus servos, não pode ser uma palavra qualquer. Tem que ser uma palavra que seja extraída da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Então, quando nós emitimos aqui a palavra de Deus, é para que venha acontecer vida para com aqueles que ouvem e praticam essa palavra. A gente tem nesse mundo conflitos intensos, porque muitos se dizem de Deus. Cada um se diz de Deus. O católico diz, não, eu sou de Deus. O evangélico diz, não, eu sou de Deus. O judeu diz, não, eu sou de Deus. Os muçulmanos dizem, eu sou de Deus. E assim por diante. Cada religião avoca para si o Deus que crê. Mas, minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos usar a inteligência. Vamos usar a razão. Vamos eliminar as paixões, os sentimentos, as emoções e usar o intelecto. Vamos ver o que Jesus fala a respeito das pessoas que são de Deus. Vamos ver. Será que Jesus alguma vez falou quem era de Deus, identificou quem era de Deus? Sim, ele identifica. Se você ler comigo o Evangelho de João, capítulo 8, e versículo 47, João 8 e 47, Jesus diz o seguinte, olha só, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Olha só, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Mas quando ele fala aqui, quem é de Deus, ouve, esse ouvir, esse verbo, não quer dizer ouvir simplesmente, porque muitos estão me ouvindo agora e entra por um ouvido e sai por outro, e não significa nada. O diabo também ouve a palavra de Deus. Ele ouve. Agora, só praticam a palavra de Deus, só obedecem a palavra de Deus aqueles que são de Deus. Quem não é de Deus não pratica a palavra de Deus. Ouve, pode até ouvir, mas não pratica. Pode conhecê-la, mas não pratica, não é de Deus. Então há muitos teólogos, pastores, bispos, missionários, que pregam a palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus, mas não praticam. Logicamente, essas pessoas não são de Deus, embora tenham o título de pastores, bispos, etc, etc, etc. Ora, Jesus fala aqui, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quer dizer, quem é de Deus, obedece às palavras de Deus, segue a palavra de Deus. Jesus disse, aquele que me ama, me segue, ouve a minha voz e me segue. Quem me ama e não me segue, não ouve a minha palavra, não me obedece, não me ama, conversa fiada. Então, minha amiga, meu amigo, quem é você? Você é de Deus? Você é de Deus? Só você e Deus sabem. Se você é de Deus, você é aquela pessoa que ouve e pratica a palavra de Deus. Obedece a palavra de Deus. Mas se você não obedece,
o simples fato de você ouvir não o identifica como seguidor e servidor do Senhor Deus. Você não é de Jesus. Você não é de Deus, em outras palavras, falando diretamente. E você sabe. Você que me ouve sabe se é, se não é de Deus. Porque quem é de Deus, ouve e pratica. Obedece a palavra de Deus. Quem não é de Deus, ouve, mas não pratica. É o que Jesus está falando aqui. É isso que ele está falando. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E Jesus está falando para aqueles religiosos hipócritas. Por isso, vocês não me dão ouvidos. Porque vocês não são de Deus. Jesus identifica quem não era de Deus. Olha, vocês não são de Deus. Porque vocês não dão ouvidos às minhas palavras. Eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Eu falo, mas vocês não dão ouvidos. Vocês não aceitam o meu ensinamento. Então vocês não são de Deus. Mas quem é de Deus, quem é verdadeiramente de Deus, ouve, pratica, obedece às minhas palavras. Então, minha amiga, meu amigo, pergunte a si mesmo, avalie a sua fé, avalie a sua condição diante de Deus. Porque nada é mais grave, nada é pior do que a pessoa ser enganada pelos seus próprios sentimentos, pela sua própria religiosidade. Nada é pior. Então, nós temos visto muitas pessoas sofrendo, gemendo, padecendo. Às vezes a pessoa diz assim, eu quero servir a Deus, eu entrego a minha vida para Deus, eu entrego o meu coração para Ele. Jesus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero, toma minha vida, eis-me aqui, etc. Aí, quando se fala em dízimo para essas pessoas, ela diz, eu não creio que eu tenha que dar 10%, os primeiros 10% do meu salário. Eu não creio que tenha que ser fiel nos dízimos. E na realidade, essa pessoa, se ela não é fiel em 10%, como é que ela vai ser fiel com 100% da vida dela na mão de Deus? Hein? Como? Como é possível? Não é possível. O pastor diz, eis-me aqui, ou o candidato a obreiro, a pastor, eu quero dar a minha vida, eu quero que Deus gaste a minha vida, mas ele é infiel no dízimo, então, ele está mentindo, ele está enganando. Eu quero dizer para você, minha amiga e meu amigo ouvinte, que o dízimo não é uma imposição, mas é uma condição que demonstra que o dizimista pertence a Deus, que ele é servo e que Deus é o Senhor. O dizimista é aquele que considera o Senhor Deus em primeiro lugar na sua vida. Primeiro do que a mãe, do que o pai, do que os filhos, do que a mulher, do que o marido. Primeiro do que a sua pátria, primeiro do que a sua igreja, primeiro do que o seu pastor, primeiro do que tudo. Primeiro do que a sua própria vida. É como nós temos falado, batido, você vai numa festa de aniversário, a criança, depois que canta o parabéns para ela, então ela corta o bolo, pega a primeira fatia do bolo, e ela dá para quem? Qual é a primeira pessoa na vida dela? Então, às vezes é a mãe, normalmente é a mãe. Ou, se é o pai, então ela dá o primeiro pedaço do bolo para o pai. Então a mãe vai pensar assim, ele ama mais o marido, o pai, do que a mim. Se a criança, dá o primeiro pedaço do bolo para a mãe, o pai vai dizer, realmente ela ama mais a minha esposa do que a mim, ama mais a mãe do que o pai. Então, nós ficamos sabendo quem é quem. Quem é quem? O pai
o Pai, que é o Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, ele vê as nossas ações, ele vê as nossas atitudes, ele avalia se nós o colocamos em primeiro lugar na nossa vida ou não. Justamente no dízimo, porque o dízimo, no fundo, é o bolo. Você tem o bolo, você recebe o bolo no final do mês, que é o seu salário, ou o seu ganho, ou o seu lucro. Então, com aquele bolo, o que você vai fazer? Se você tira os primeiros 10%, quer dizer, a primeira fatia, você coloca no altar de Deus, então, Deus vai achar, bom, ele me considera em primeiro lugar na vida dele. Então, o resto do bolo a gente dá, paga as contas, dá para ali, dá para acolá, dá para fulano, beltrano, etc. Tudo bem, mas a primeira parte do bolo, por isso o dízimo é chamado de primícias. São as primícias. Deus falou, Israel era a minha primícia, as minhas primícias. Você vê, minha amiga, meu amigo, Deus, quando nos considera a primícia dele, ele está dizendo que nós somos o primeiro na vida dele. O primeiro. E por sermos o primeiro, nós temos o direito, privilégios de proteção, de bênção. Por isso que ele diz lá, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto. Fazei prova de mim. Teste-me. Se eu não vou abençoá-los, abençoar financeiramente, abençoar a sua vida familiarmente, abençoar a sua saúde, enfim, eu vou abençoar a sua vida, vou remover o devorador da sua vida. Então, nós levamos essa consciência bíblica para tantos quantos creem e querem serem beneficiados. Quem quer ser beneficiado, obedece à palavra de Deus. É como nós falamos ainda há pouco. Jesus disse, Jesus quem falou. Quem é de Deus são aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. João 8:47. Então, amiga e amigo ouvinte, nós vamos ouvir agora um belíssimo testemunho e, obviamente, você vai entender por que muitos são abençoados e outros tantos que têm ouvido a palavra de Deus não são abençoados porque não têm obedecido. A minha infância ela foi sempre regrada, né? Meu pai era só ele que trabalhava em casa, então era tudo muito difícil. Ele tinha meus 4 irmãos, e assim, tinha que sustentar a casa. Então sempre foi muito difícil, até para comer uma bolacha uma vez por mês. Na escola tinha que... o uniforme era aquele... Se sujasse no outro dia já não tinha um uniforme para ir para a escola. E quando eu completei 16 anos e um mês, eu casei. Casei com uma pessoa também nova, com 21 anos. Eu assinei para casar, meu pai também concordou, era um homem de bem. E eu parei de estudar por conta disso. Ele era muito ciumento, parei de estudar. Então aquilo que eu achei que ia melhorar, não melhorou significativamente. Por quê? Eu tinha um novo pai, na verdade, porque ele me limitava mais do que o meu pai. Então não tinha o que crescer, não tinha o que mudar muito. E nisso eu me habituei àquela vida. Aí fiquei grávida, ganhei o meu filho. Meu marido foi assassinado em decorrência a um assalto. E nisso eu me abalei muito. Porque ele era o meu chão. Como eu falei, ele era como se fosse um pai. Ele cuidava de mim. Então, eu não ia no mercado sozinha, eu não fazia feira sozinha. E nisso, passou um ano, passou 2 anos, e eu naquela depressão.
naquele fundo de poço, naquela tristeza. E eu já não dormia mais. Por que eu não dormia? Porque eu sonhava todas as noites com ele. E nisso eu liguei a minha televisão e fiquei lá mudando de canal, mudando. De repente eu me vi assistindo uma programação da Universal. E ali eu ouvi eles falando que se eu fosse até lá, a minha vida ia mudar. Dia após dia fui participando das reuniões e nisso eu comecei a aprender o que era o dízimo. Porque por conta de que o pai do meu filho havia falecido, eu fiquei com uma pensão. E não era uma pensão qualquer, porque ele era metalúrgico. Era uma pensão boa, dava para me viver. Mas até eu chegar na Universal, o meu dinheiro não rendia. Escoava pela mão, eu tinha casa de aluguel, eu tinha carro, mas nada rendia, nada fluía. E as dívidas só iam aumentando. E aumentando por quê? O dinheiro que chegava na minha mão não dava para nada. Eu ia no mercado, eu tinha que escolher o que eu comprava. E aí, quando eu comecei a dizimar, foi incrível porque o dinheiro começou a render. O valor de aluguel, ele já não era mais para pagar conta nem nada, já começou a vir para poupança. E aí, o meu filho, eu já comecei a pagar cursos para ele. Eu não conseguia nem comprar uniforme para ele para a escola. Aí eu já comecei a pagar cursos para ele, quer dizer, o dinheiro começou a render. Eu comprei um outro imóvel com aquilo e comprei carro. Aí foi quando eu falei assim, gente, eu não posso ficar dentro de casa. Eu vou ter que fazer um curso, eu vou ter que começar a trabalhar. Me tornei líder no mercado de trabalho e conheci o meu esposo. E aí nós unimos a fé, né, porque é a nossa fé. Eu jamais queria uma pessoa do meu lado que não pensasse da mesma forma que eu. Então ele também tinha que pensar da mesma forma. E foi legal que deu certo. Hoje, eu posso dizer, hoje eu estudo, faço um novo curso. Eu tenho uma vida confortável. Tenho 2 apartamentos. Um que vale mais de R$500 mil, é onde eu resido. Não ando a pé, não passo nenhum tipo de privação. Meu filho trabalha e assim, o dinheiro é dele, eu nunca quis e não seria hoje que eu ia querer. Eu tenho uma vida confortável depois que eu me tornei uma dizimista fiel. Graças a Deus. Então, você viu? Você viu que o que a obediência promove? A obediência à palavra de Deus promove a bênção. A desobediência promove a maldição. Os obedientes são abençoados. Os desobedientes, rebeldes, são amaldiçoados. Você é quem escolhe. Nós vamos ficando por aqui. Neste domingo, estaremos aqui às 10 horas da manhã fazendo a consagração das primícias de Deus. Nós vamos consagrar os primeiros de Deus. Nós vamos consagrar os dizimistas. Nós vamos consagrar as primícias de Deus. Neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, em especial aqui no Templo de Salomão, nós estaremos pela manhã consagrando os dizimistas. E no outro domingo, dia 8, às 6 horas da manhã, eu pessoalmente estarei dando um curso para as pessoas que querem aprender os segredos da fé, os mistérios da fé. No domingo, dia 8, às 6 horas da manhã, estaremos iniciando uma terceira reunião aqui no Templo de Salomão. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. 1 milhão de vezes você pensou em desistir, sem forças pra lutar,
sem saber aonde ir. Amigos se afastaram, já não conseguem entender. E aí você pergunta, meu Deus, por quê? Você olha da janela, parece até um furacão, carregando com os teus sonhos, teu castelo de ilusão. Esse mundo e seus esquemas se esqueceram de você. E aí você pergunta, meu Deus, por quê? Nada de ficar dizendo que pro teu caso não tem jeito. Chega de ficar dizendo, ninguém pode arrancar essa dor do meu peito. Chega de ficar pensando, eu fui derrotado pela vida fora. Hoje Deus pode mudar a tua história. Nada de ficar dizendo que pro teu caso não tem jeito. Chega de ficar dizendo, ninguém pode arrancar essa dor do meu peito. Chega de ficar pensando, eu fui derrotado pela vida fora. Hoje Deus pode mudar a tua história. Você olha da janela, parece até um furacão, carregando com os teus sonhos, teu castelo de ilusão. Esse mundo e seus esquemas se esqueceram de você. E aí você pergunta, meu Deus, por quê? Nada de ficar dizendo que pro teu caso não tem jeito. Chega de ficar dizendo, ninguém pode arrancar essa dor do meu peito. Chega de ficar pensando, eu fui derrotado pela vida fora. Hoje Deus pode mudar a tua história. Nada de ficar dizendo que pro teu caso não tem jeito. Chega de ficar dizendo, ninguém pode arrancar essa dor do meu peito.